Beleza, pessoal? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o instrutor Paulo Silva. Beleza, pessoal? A aula de hoje é uma aplicação das derivadas para achar o ponto de máximo e ponto de mínimo de uma determinada função. Tá ok, pessoal? Temos que seguir uma etapas de análise dessa função. Tá ok? Vamos lá, uma aplicação prática do uso das derivadas. Tá ok, pessoal? Vamos dar uma olhada agora aqui no quadro. O que nós precisamos, primeiro ponto, analisar aqui? Exemplo de uma função, pode ser que essa função tenha esse formato aqui, ó. Ela vai ter um ponto máximo aqui, né? E ela vai ter um ponto de mínimo. O que nós precisamos fazer para poder encontrar esses pontos usando como base a derivada? Bom, primeiramente, vai ter que achar a derivada dessa função. Segundo passo, vai ter que pegar a função derivada, igualar a zero, achar os pontos críticos, né? Pontos críticos. Ou pontos estacionários, né? O que você vai encontrar? Em relação a que é x, você vai ter que um x estacionário. Aí você vai pegar um ponto para cá e um ponto aqui, para poder analisar um x anterior e um x posterior a essa referência aqui, ó. Essa seria a terceira análise aqui, ó. Então, primeiro você vai achar a derivada, depois você vai igualar a derivada a zero para achar os pontos críticos, que na verdade são as raízes que você vai encontrar. As raízes. E depois, o próximo ponto, nós vamos o quarto ponto, vamos analisar se a derivada ela for maior que zero, então ela é crescente. E se a derivada for menor que zero, é decrescente. Isso aqui tem a ver com a reta tangente crescente e a reta decrescente, né? Lembrar que a derivada é esse ângulo aqui, né? Mede esse ângulo aqui, ó. Quinto,
calcular AF nos pontos estacionários, né? Ou pontos críticos. E um sexto você pode plotar o gráfico com auxílio de um software ou coisa parecida. Beleza? Então são essas etapas que tem que ser analisada a função. Primeiro, achar a derivada. Segundo, pegar a função derivada igual a zero. Terceiro, encontrar os pontos estacionários, que seriam as raízes. Analisar se a derivada vai ser crescente ou decrescente nos pontos. Quinto, calcular a f desse x estacionário e plotar o gráfico, tá? Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil de entender. Vou pegar um exemplo aqui. Então tem a função x ao cubo menos 5 x ao quadrado menos 7 x mais 3. Então tem essa função. Bom, eu usei um software aqui, ó, que é o Microsoft Mathematics. Então tá aqui, ó, y igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 7x mais 3. Então ele dá esse gráfico aqui, né, pra gente. Formato do gráfico. Pode ver que ele, como é um gráfico de x à terceira, no caso aqui ele corta o eixo do x em 3 lugares, né? Aqui aqui você vê que o gráfico é bem, cruzou um aqui, né? Agora eu vou voltar o gráfico lá, ó. Cruzou mais um aqui, ó, 2. E vamos ver onde ele vai cruzar de novo, 3. Então, como a equação é de terceiro grau, ela tem 3 raízes e corta o eixo do x aqui em 3 pontos. O que a gente vai encontrar com a derivada? Encontrar os pontos de máximo e mínimo, né? Então, estou suspeitando mais ou menos que tem um ponto de máximo aqui, nessa região aqui. Eu vou até suspeitar, ó. Suspeitar aqui, ó, que mais ou menos em 5, quando o x for menos 0,58, o y é 5,18. Então, provavelmente, muito próximo desse ponto aqui é o ponto de máximo dessa função. E onde está o ponto de mínimo? Ponto de mínimo, vamos para a parte mais baixa aqui da função. Então eu suspeito que próximo de 4, quando o x for 4, o y é menos 40. Então eu suspeito que o ponto de mínimo tá mais ou menos nessa região aqui, ó. Então a análise é essa, é encontrar o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função, usando a derivada para nos auxiliar. Então voltando aqui para a função, né?
Vamos deixar ela aqui bem na origem, pra gente analisar depois. Bom, vamos lá para as contas agora. O que a gente tem que fazer primeiro? Tem que achar a derivada disso aqui, não é? F' de x. Então eu tomo a derivada disso aqui, então. Então a derivada vai dar 3x à segunda menos 10x menos 7. Beleza. Fiz a derivada. Segundo passo é pegar a função 3x ao quadrado menos 10x menos 7 igualar a 0. Igualamos a 0. Bom, terceiro passo seria encontrar o x1 e o x2, que é os pontos estacionários lá, os pontos críticos, que nada mais é do que as raízes. Então, se você for fazer o Bhaskara disso aqui, você vai encontrar pro x1 é menos 0,59 e um x2 de 3,92. Então, isso aqui são os pontos estacionários. Beleza? Então você tem esses dois valores para a gente analisar. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um espaço para a gente limpar aqui. Bom, nós vamos pegar como referência aqui o 0 e analisar aqui o menos 0,59 e vamos analisar o 3,92. Claro que é o eixo do x, né? E vamos fazer a análise, pegar a seguinte, pegar a f' de x, que deu 3x ao quadrado menos 10x menos 7, e pegar um ponto aqui. Vamos analisar um ponto aqui um pouquinho antes, um pontinho para cá. Vou analisar aqui menos 1 e vou analisar um pouquinho, passou aqui ponto 4. Bom, quando eu tomar a f' e
colocar lá menos 1, então se eu pegar a f, a derivada no ponto menos 1, ela vai me dar o valor de 6. Se eu pegar aqui e trocar aqui, ó, 3 menos 1 elevado a 2 menos 10 vezes menos 1 menos 7. Então a f, a derivada no ponto de menos 1, isso aqui vai ser igual a 6. O que diz a regra nessa análise? Que nós já vimos lá. Quando a derivada do ponto analisado ela for maior que 0, então é crescente. Então ela é crescente. Então aqui ela é uma reta crescente. Então é crescente aqui a derivada. Bom, vamos fazer aqui pegar agora no ponto um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um ponto 2 aqui. Vou colocar mais um ponto aqui, ó. Ponto 2. Se eu pegar a f', a derivada no ponto 2, e trocar na função aqui, derivada, esse ponto aqui vai dar menos 15. Menos 15 é menor que 0. Então a derivada a reta é decrescente. Não, porque quando a derivada do ponto ela for menor que 0, então a reta é decrescente. Então seria para cá. Então com essa análise, então nesse ponto aqui, ó, quando o x for menos 0,59, provavelmente eu vou ter um ponto de máxima aqui, ó. Provavelmente eu vou ter um ponto de máxima aqui. Bom, agora vamos fazer a análise aqui. Quando eu pegar f', e colocar o valor de 4, que é um pouquinho depois do valor que eu quero analisar aqui, da raiz. Quando eu trocar isso aqui vai dar... Trocar o f de 4 nessa função aqui, ó. Isso aqui vai me dar 1. Então 1 é maior que 0. Então aqui a derivada é crescente. A reta é crescente. Então ela vai seguir para cá, né? Completar aqui a reta. E aqui, desse ponto para cá, então aqui é crescente. A reta é crescente. Tá aqui crescente. Quando eu pego a derivada no ponto 4, vai dar 1. 1 é maior que 0, então é crescente. Então provavelmente nessa região aqui, ó, eu vou ter um ponto de mínimo.
Então as minhas suspeitas são essas. Que eu vou ter um ponto de máximo quando o x for menos 0,59 e um ponto de mínimo quando o x for 3,92. Então são suspeitos, né? Então vamos fazer análise agora para ver, achar os pontos. Só que são um caminho que você vai, uma base que você acha que vai, que o ponto de máximo é esse valor e o ponto de mínimo é esse valor. É uma análise usando a derivada para a gente analisar os possíveis pontos de máximo e o possível ponto de mínimo. Agora vamos achar os pontos. Comprovar agora. Então vem aqui. Vou usar. Dá para até usar aqui um. Então eu pego a própria função aqui. E troco primeiramente aqui o valor da raiz lá, né? Nós encontramos as raízes. Nós temos duas raízes, né? Que nós encontramos um x1 menos 0,59, né? E um x2 de 3,92. Então vou analisar na função esses dois pontos aqui. Então eu pego a função normal, não pego ela derivada, pego ela normal, que é o x ao cubo aqui. E coloco aqui, ó, a f de 0, menos 0,59. Aí você vai trocar aqui, você vai colocar menos 0,59 ao cubo menos 5 vezes menos 0,59 ao quadrado menos 7 vezes menos 0,59 mais 3. Se você fizer essa conta aqui, a função nesse ponto, quando o x for 0 menos 0,59, o y vai ser 5,18. Entendeu? Mesma coisa eu faço. Então, o que isso quer dizer? Que 5,18 é o ponto de máximo. Como nós já suspeitávamos pela análise das retas lá. Provavelmente, verdade. E quando menos 0,59, entendeu? Esse ponto aqui seria um ponto de máximo. E o ponto de máximo foi encontrado. É 5,18. Bom, agora vamos. E o outro ponto, quando o f for trocado, você coloca lá o valor da raiz 3,92. Eu não vou fazer esse monte de conta porque é só trocar o lugar. Quando eu trocar a segunda raiz, que é 3,92, e colocar na equação,
ela vai dar menos 41,03. E seria o ponto de mínimo da função. Então, ponto de máximo e ponto de mínimo. Vamos dar uma olhada no gráfico lá e comprovar se isso é verdade pelo gráfico. Então tá aqui a função y é igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 7x mais 3. Bom, tá aqui o gráfico como foi apresentado no começo. Bom, eu vou analisar os pontos que eu encontrei pelo cálculo. Então eu coloco aqui o cursor e vou lá. Provavelmente naquele ponto de próximo de menos 0,5, eu tenho que encontrar um valor aqui ó, menos 0,59. Menos 0,59, eu tenho que contar 5,18. O que eu encontrei aqui? 5,18. Então, 5,18 é o ponto de máximo dessa função. Está comprovado aqui pelo software. Quando o x assume menos 0,59, o ponto de máximo aqui, ó, é 5,18. Vamos achar agora o ponto de mínimo. Vamos lá para que seria a parte mais alta que a função assume aqui. Vamos dar uma olhada aqui no ponto de mínimo, que é a parte mais baixa da função aqui, ó. Bom, eu suspeito, então pelos cálculos, quando o x for 3,92, o y vale menos 41,03. Vamos ver aqui se confirma isso aqui. Bom, aí eu coloco para plotar aqui, né, o cursor. Então, quando for próximo de 3,9, mais ou menos aqui, 3,9, eu encontro menos 41. Então tá certinho. Quando o x for 3,9, o y é menos 41. Então aqui é o ponto de mínimo da função. Com auxílio de um software, né, que é o software Microsoft Mathematics, né, você consegue plotar o gráfico e analisar os pontos de máximo. Você consegue analisar tudo da função, né? No caso aqui nós usamos a derivada para analisar os pontos de máximo e de mínimo da função. Então está confirmado aqui tudo certinho. Mediante todo. Então nós suspeitamos realmente que nesse menos 0,59 ia ter um ponto de máximo aqui, porque chega uma parte que tem uma derivada que é positiva. Daqui para baixo nós analisamos um ponto 2, a derivada deu negativa, decrescente, e pegamos um ponto 4 aqui, a derivada deu crescente. Então ficou fácil analisar que quando o x for menos 0,59 vai ter um ponto de máximo, e quando o x for 3,9 vai ter um ponto de mínimo. Muito interessante, né, essa análise. Né, pessoal? Que maravilhoso é. A matemática é uma ciência perfeita, exata. A matemática é uma coisa maravilhosa. A vida é matemática, tudo é número, né? Nós temos trilhões de células no corpo, trilhões, né? Então a gente é a matemática. Temos bilhões de galáxias, estrelas, planetas,
né? Tudo é o padrão numérico, tudo é numérico, entendeu? E a análise de uma função é uma coisa muito interessante. Então ficou com o auxílio de um software, né? Que é o Microsoft Mathematics, e a noção de derivada, nós conseguimos achar o ponto de máximo da função e o ponto de mínimo da função. Tá ok, pessoal? É uma aula bem interativa aqui. E aula particular com o instrutor Paulo Silva é assim. É diferenciada porque, entendeu? Quem ama o que faz, entendeu? É bem sucedido. E o meu objetivo, a minha missão de vida é instruir outras pessoas, é passar o meu conhecimento de forma mais simplificada possível, mais aguçada, mais que desperte o conhecimento para a pessoa, um gosto pela matemática. É uma ciência perfeita, tá? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Quem tiver interessado, entre no meu canal lá no YouTube, é, dá um ok pra gente, me ajude a divulgar a matemática em nível superior para outras pessoas, para esse conhecimento chegar até outras pessoas, né? Dá um like, se inscreve no canal do instrutor, vai no YouTube instrutor Paulo Silva, dá um like lá, é, fortalece esse projeto junto comigo para a gente levar a matemática de nível superior para outras pessoas, tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom do instrutor Paulo Silva. Abraço.